Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja em nossos corações. Mais um dia o Senhor nos fez, por isso estejamos alegres. Espero que você esteja alegre, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos para mais uma aula da nossa revista, que já está na sua penúltima lição, né? Lição de número 12, 24 de março de 2024. E o tema é o papel da pregação no culto. Irmãos, quero dizer que essa lição é muito importante. Todas são muito importantes, mas quando a gente fala diretamente da palavra de Deus, é algo que muda realmente, transforma, faz com que nós venhamos a ter um entendimento melhor das coisas, né? De como se aproximar de Deus, de como Deus de verdade Ele é, né? E o tema diz assim, ó: o papel da pregação no culto, né? Qual é o papel da pregação? O que é que ele tem que fazer? Né? O textuário diz assim, irmãos, ó: que pregues a palavra íntis a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Nosso textuário aqui já vem dizendo como é que deve ser feita a ministração da palavra, né? Vai ter que ter na palavra, né, repreensões, exortações com toda longanimidade e doutrina, ou seja, ensinamento. Um dos papéis principais do culto, a pregação, é ensinar. Se nós participamos de algum culto e a pregação não ensina, algo está fora do contexto bíblico, porque todas as vezes que Jesus saía para ministrar, ele ensinava acerca do reino. Então, um dos papéis fundamentais da igreja, da pregação, é ensinar acerca do reino de Deus, entendeu? Muitas pessoas acreditam que a pregação só é boa quando tem pulos, tem gritos, quando tem línguas, profecias, mas isso não é verdade. Biblicamente falando, quando a pessoa ouve a palavra, ela é ensinada, ela aprende uma passagem bíblica cujo qual ela não entendia, aí sim, o verdadeiro papel da palavra de Deus está sendo cumprido na vida dos ouvintes. A verdade prática diz assim, irmãos, ó: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. Igreja somos nós, não é placa de denominação, tá? É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Aqui muita gente já começa a andar na corda bamba, né? Que tem pessoas que acreditam que a edificação vem através de um louvor, que a edificação é através de uma visão, de uma revelação, de uma profecia, mas a edificação de fato é pela palavra. Não só a edificação, mas também a libertação, a cura. Então tudo é derivado da palavra. Por isso que João 1 diz o quê? O verbo se fez carne, o verbo era Deus. Ou seja, é a palavra, que é através da palavra que sai o louvor, da palavra que sai a profecia e tantas outras coisas que é usada no reino de Deus. Então nós temos que ter essa sabedoria, esse entendimento, que a palavra é o principal de todas as questões dentro do reino do Senhor. Amém? A introdução diz assim, irmãos, ó: nesta lição veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para qual foi estabelecida. Olha só, qual o objetivo da palavra? Olha aí: revelar Deus e educar a igreja, tá? Educar a igreja. Existe um termo antigo que as pessoas pensam que o pastor, a liderança, que tem que educar os filhos. Não, quem educa os filhos é os pais. A palavra educa a igreja. Como assim educar a igreja? É fazer com que a igreja ande conforme o que Deus quer, o que Ele exige dentro da palavra. Entendeu? Então é muito importante que a palavra de Deus venha ensinando sobre todas as áreas. Deus já deixou estabelecido na sua palavra. Tá bom? Então a gente não precisa de filosofia, de químico, de geografia, história, homens totalmente intelectualizados para colocar a igreja do eixo que eles acham que tem que ser. Não, a gente tem a Bíblia. E além de ter a Bíblia, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos orienta e nos revela através da sua palavra. Amém? Então, continuando aí, diz assim, ó: por isso podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Uma igreja que a palavra de Deus não tenha primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. Você já deve ter ouvido ou visto algum vídeo por aí que fala alguns líderes dizendo que
Muitas das vezes tentou expulsar demônios e só o nome de Jesus não bastou. Outros que tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Irmãos, se nós observarmos o que a Bíblia nos ensina e a forma que ele coloca o ensino, a educação para a igreja é totalmente diferente, né? Porque nós seres humanos temos esse negócio de ego, esse negócio de vaidade, sabe? Quando nós chegamos diante de um patamar, de uma expressão, nós acabamos, né, indo para um lado de situações que Deus não quer. Tem gente que não sabe lidar com fama, tem gente que não sabe lidar com dinheiro, tem gente que não sabe nem se lidar com um elogio, mas ficar em destaque em alguma área. Então isso acontece muito dentro das igrejas, né? Pessoas que começam a se destacar, começam a deixar o ego inflar, né? Lembrando que o caído, né, que está aqui nessa terra, ele era soberbo, tá? A vaidade foi que fez ele cair. Ele achava que era insubstituível. E só quem é insubstituível é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo de Deus. O nosso ministério vai passar, eu vou passar, você vai passar, mas a glória de Deus sempre será eterna, amém? Então a palavra de Deus é para nos educar, nos manter ser humilde, né? Lembra de João Batista? Que ele cresça e que eu diminua. Eis que eu preparo o caminho. O nosso objetivo na terra é preparar o caminho. Eu ensino a você, você ensina a outro, e o outro me ensina, e um ensinando o outro conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? O primeiro tópico aí diz assim, ó, ministério da palavra e seu propósito. Número 1 do tópico 1 diz assim, ó, a pregação como proclamação. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar duas pessoas. Frequentemente as escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. O verbo grego traduzido como proclamar é usado nesse sentido em vários textos no Novo Testamento. Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas. Esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus, ou seja, uma frase bem conhecida, um texto bem conhecido, o meu povo tem sofrido, tem perecido, porque tem lhe faltado entendimento, não é informação. Informação nós temos aos montes. Você liga a televisão, é isso, é aquilo outro. Mas o entendimento você só vai ter através do quê? Da meditação, da análise. É por isso que você vê muitas pessoas corrompidas intelectualmente, falando coisas sem saber. É porque eu vi na reportagem que falaram isso. E a gente vai repassando a informação. Mas a gente não quer ter um entendimento. A gente não quer parar, analisar. Será que é verdade? Fulano falou, mas cadê a prova? Então isso faz com que nós venhamos o quê? Pecar. Então meu povo tem sido destruído porque lhe faltou entendimento. A palavra de Deus é para revelar Deus. É para nos mostrar quem é Deus. Nós só vamos saber quem é Deus de fato através da tua palavra. É por isso que os governos não aceitam essa palavra, por isso que os governantes querem destruir o livro sagrado, porque liberta, traz entendimento, faz com que as pessoas venham entender que há um ser superior. Eles tentam de todas as formas, a todos os custos, há anos, há milênios, tentar o quê? Parar a igreja, parar o evangelho. E nós sabemos que isso aqui, gente, é algo poderoso. Se alguém de fato colocar o coração voltado no que está escrito aqui e de todo o coração praticar, Deus se revela a ela, Deus mostra a ela, Deus faz um caminho que só ela vai trilhar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, o primeiro propósito que nós temos que entender da palavra, quando eu estou pregando aqui, que eu estou ensinando, o meu objetivo não é mostrar o meu grau de intelectualidade, minha oratória, o quanto eu sei bem expressar, não. O maior objetivo aqui é o quê? O propósito de quê? Manifestar Deus na sua vida. Fazer com que você venha entender melhor. Então nós já podemos dizer que o evangelho, a primeira coisa é o quê? Apresentar Deus ao mundo. Fazer com que ele seja mais conhecido, aqueles que não conhecem ao Senhor. Então é muito importante nós pegarmos esse friso aí do primeiro tópico aí, que é o propósito, né? O número 2 do tópico 1 diz assim, ó. O caso emblemático de Lídia. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher, e o resultado disso foi a sua conversão. Deus é glorificado, olha aí, Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Assim, devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é um canal pelo qual Deus revela ao coração endurecido, ou seja,
A conversão genuína não é porque eu ouvi um louvor, né? Vamos ser bem sinceros. Não é porque fulano deu um testemunho que me impactou. Não é porque Deus operou algo na vida, ressuscitou. Mas a conversão é pela palavra. Tem que haver a pregação, tem que haver a ministração, tem que haver o apelo. E isso é algo que nós temos que enfatizar. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que dá direito à vida eterna. A Bíblia relata que há um livro da vida. Até nisso a palavra está enfincada. Então, Paulo está dizendo aqui, de sorte que a fé é pelo ouvir. Se alguém ouve, tem que pregar. Alguém tem que pregar. Entenda que um dos principais itens que alguém tem para ter fé é ouvir. Porque se o profeta não identificar a voz de Deus, ele vai fazer tudo que o diabo quer. Então, se o profeta não ouve direito, se a pessoa que está ministrando não ouve direito o que Deus quer falar, automaticamente ele vai ser enganado, porque ele não vai entender a voz de quem é que está chamando ele. Por isso tem muita gente enganada, porque está ouvindo falsos profetas, de fato, né? Que massageiam o ego, que falam o que a pessoa quer e fazem a sua vontade. E Deus de verdade Ele colocou na sua palavra, a palavra para exortar, para disciplinar, é para fazer com que a pessoa venha de fato entender quem é Deus e se revelar através da sua palavra. Então é necessário. Nós vimos aqui o caso de Lídia, que se converteu através da pregação da palavra. E isso é muito importante. Vamos lá? Número 3 do tópico 1 diz assim, a pregação como instrução. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas e instruídas. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tem o ensino como um dos fundamentos. Olha só a importância do ensino, tá? E percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava a seus discípulos. Assim também o apóstolo Paulo gastou grande parte de seu tempo treinando os crentes. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto para ensinar. Tudo isso mostra a importância do ministério de ensino e a responsabilidade de quem exerce. Ou seja, para hoje eu estar aqui sentado passando informação e ensinamento, eu já sentei para ouvir. Eu já passei por etapas da vida dentro do ministério, já fui obreiro, já fui porteiro, já fui diácono, já servi água, já limpei banheiro. Fui para a faculdade teológica, sentei, estudei, fiz vários seminários, fui em várias palestras. Para aí depois que eu absorvi o conhecimento e a experiência ministerial, hoje eu posso sentar e falar. Hoje eu posso formar um pastor, hoje eu posso formar um líder, hoje eu posso formar um discípulo. E a importância do ensino é o quê? É discipular. Porque hoje nós estamos numa crise, porque as pessoas estão ganhando, mas não estão discipulando. Você ganha, você tem que discipular. O que é discipular? É você estar junto, é você perguntar, tirar as dúvidas. Só que tem algo que nós temos que colocar em ênfase. Você não pode ensinar se você não aprender. Eu queria ficar muito mais tempo aqui dando essa aula, só que eu não posso. Só tenho 30 minutos, o máximo que eu tenho para colocar essa aula, porque senão fica enfadonha. E aqui eu não estou dando uma aula de verdade. Quando eu dou aula na escola bíblica dominical é 1h30, 2 horas. Com televisor, com projetor, tudo bem bacana para a gente tirar nossas dúvidas, abrir o leque para perguntas. Mas só esse resumo aqui eu acredito que já dá um up, né, na nossa mente, abre a nossa memória. Então nós temos que entender que é necessário ensinar, gente. Por mais que você ache que você não tem nada para ensinar, você tem. Só em você já ter um tempo no Evangelho, só em você estar indo nos cultos, nos ensinos, você já está aprendendo alguma coisa. Tem muita gente leiga. E o diabo tem enviado seus missionários, seus enviados, e tem confundido a mente de muitas pessoas. Mas se você não parar para aprender, você não vai ter como ensinar. Então é muito importante que você esteja presente nos ensinos da sua igreja, ouvindo pessoas sérias na igreja. Todo mundo precisa ter um mentor. O mentor não é aquele cara que você idolatra, mas é aquele cara que você reconhece, que faz a diferença na sua vida quando abre a boca para falar acerca do reino de Deus. Transforma a sua vida. Quantas pessoas não tiraram a sua vida porque ouviram alguém falar que não faz isso, porque não é dessa forma, é assim? Quantos casamentos foram prioridade, quantos casamentos foram restaurados porque a pessoa deu ouvido à pessoa certa? Então o ensinamento é muito importante nos dias de hoje, né? Para que a pessoa venha a tirar um questionamento, um ponto de interrogação que está atrapalhando a vida dela, né? Continuando aí, irmão. Tópico 2 diz assim, o ministério da palavra e sua importância. Número 1, a edificação da igreja. Olha só, a igreja tem a importante função de edificar a igreja.
Olha só, a palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz no ministério da palavra, que exorta e consola. O que muita gente não quer ser hoje confrontado. Ou seja, tudo aquilo que vai contra aquilo que a gente acha que é certo, vira algo que a gente não quer mais. Ou seja, se alguém que está ministrando a palavra fala sobre algo que te atinge diretamente, né? Algo que você errou no passado, ou que você está vivendo, ou que você fez, ou que sua consciência pesa, muitos não querem mais. Só que, infelizmente, nós temos que entender que a palavra é isso mesmo. É confronto e consolo. A Bíblia diz, vem como estás, mas não pode permanecer. Tem que haver mudança. Deus não te aceita do jeito que você é. Porque se Ele te aceitasse do jeito que você é, não haveria mudança, não haveria nova criatura. Ele te recebe como você é, mas Ele quer que você tenha uma transformação de vida. Porque se Ele te aceitasse como você é, não precisava você aceitar Jesus, os seus fundamentos, os seus princípios. Para quê? Se Ele me aceita como eu sou, eu vou para Ele e continuo vivendo minha vida nas práticas que eu bem achar melhor. Mas Ele não te aceita como você é, Ele te recebe como você é. Mas Ele vai te moldando gradativamente através do Espírito Santo e da palavra. E para mudar a vida de uma pessoa, eu sou prova viva. Muita exortação, muita pancada. Quando eu falo pancada, não é agressão física, não é na mente. É muito confronto, você está errado, não é desse jeito. Muda a sua visão, muda seu gênio, muda a forma de você pensar. Mas eu acho, mas eu penso, o seu achismo, o seu pensar não vale nada quando o Espírito Santo se faz presente. Então, tenha muito cuidado quando você está debatendo contigo mesmo com o Espírito Santo, porque às vezes o Espírito Santo falando no seu coração, na sua mente, você está querendo debater. Cuidado, Jesus sempre vence. Amém? Então a palavra exorta e consola. Continuando aí, ó. Às vezes isso pode vir em um tom de elogio ou em uma forte repreensão. O termo grego traduzido como exortar e consolar significa um chamado para ajudar e encorajar. Ele ocorre com a frequência do Novo Testamento, sendo a maioria das vezes do contexto da igreja. Assim vemos Paulo solicitando a Timóteo que persistisse em ler, ensinar a palavra e exortar. E Lucas destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo. Em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como um instrumento de exortação e edificação. Sabe o que me trouxe a memória agora o Espírito Santo? A passagem que Natan vai cobrar Davi. Você se lembra dessa passagem? Natan vem contando uma história, falando de um homem que tinha uma ovelha e outro que tinha várias. Um homem que tinha várias matou a única ovelha que ele tinha e o outro levou embora. Aí Davi, muito enfurecido, querendo dar uma de moralista, que é que ele grita que pague 4 vezes mais esse homem qual fez. Aí Natan leva e fala, pois esse homem é você, Davi. Você viu como a palavra é estratégica? Que ela confronta, ela corta. Aí Davi, de imediato, quando viu que a palavra entrou, o que é que ele fez? Nada. Se ajoelhou e começou a chorar. Por quê? A palavra de fato, irmão, vai na divisão da alma e do espírito, junta em medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do ser humano. A palavra de Deus, ela exorta, ela edifica. Sabe por que muitas vezes nós se sentimos fracos? Porque nós estamos longe da palavra. Nós não lemos direito, nós não buscamos direito, a pregação é chata, tudo não é conforme, a gente está criticando tudo, e isso não é válido. Nós temos que ter a sabedoria de entender que a palavra tem que ser da forma que o Espírito Santo quer aplicar. E nós temos que estar com o coração aberto. Porque o culto pode ter tudo, só não pode faltar tudo no culto, só não pode faltar a palavra. A palavra é a principal arma que Deus tem para nossas vidas, para nós vencermos as armadilhas que Satanás coloca no nosso caminho. Amém? Número 2 do tópico 2 diz assim, a formação de valores. A pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja afirmar cada vez mais os seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, crer e agir. Ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, sua visão de mundo. Uma visão que seja diferente, olha aí, é da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. Irmãos, isso é muito importante. Você tem que falar de Jesus. Você tem que ter toda oportunidade que você tiver, de alguma forma tem que aplicar a palavra de Deus.
E a cultura está aí mesmo para ir contra a palavra de Deus. Você já viu que agora já tem pessoas que dizem que não tem nada a ver mais carnaval? Carnaval virou uma prática comum. É isso que a cultura vai fazendo. Se você for pegar lá a originalidade do carnaval, é da carne, festa carnavalesca, a festa da carne. É um culto pagão. Mas a gente ainda não é hoje não que eu vou falar sobre o carnaval, não. Mas eu estou preparando um vídeo para a gente estudar bem afinco sobre o carnaval. As pessoas estão, tipo assim, legalizando, não tá normal, não tem nada a ver. Vamos vigiar, vamos tomar cuidado, porque o adversário está de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É simples as coisas de Deus. Se o ímpio pratica e faz, e aquilo a gente sabe que não é da vontade de Deus, a gente não pratica. Se o mundo abraça como uma ideia cujo qual é a melhor, a gente não é contra. Vai sempre haver conflito entre céu e inferno, sempre haver crescimento de crente e ímpio, vai ter que haver conflito. É por isso que Deus pede o quê? Não junteis com julgo desigual. É algo que não tem para onde correr. É céu ou é terra, ou é Deus ou é inferno. A gente não tem mais tempo para a gente estar falando sobre essas coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a cultura vem contra diretamente a palavra de Deus. Vamos lá? Número 3 do tópico 1 diz assim, do tópico 2 diz assim: resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque viu agindo com incredulidade. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Por sua vez, no Pentecostes, Pedro também exortou seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa. Assim também Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquele presente e o abandonou. Esse mesmo apóstolo exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquela presente era. Nas duas últimas referências, a palavra grega, traduzida como era ou século, é uma referência clara a uma cultura sem Deus, ou seja, deixou-se entregar às vontades do mundo. Irmãos, eu não quero aqui ser hipócrita com ninguém, não. É difícil, é muito difícil você ser crente nos dias atuais, se ser crente no seu trabalho, se ser crente na sua igreja, se ser crente na sua faculdade. É muito difícil, mas não é impossível. É um sacrifício que você vai ter que pagar. Você vai ter que se entregar de fato e deixar Deus agir. E seja feita a vontade de Deus. Amém? Número 3 diz assim: o ministério da palavra e sua fundamentação. Número 1. Deve ser cristocêntrico, ou seja, Cristo tem que estar no centro de todo o ministério. A Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. A pregação precisava ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia. O centro da mensagem dos profetas, indagando que ocasião de tempo o Espírito Santo de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que o Cristo havia de vir e a glória que se eles havia de seguir. Assim, o alvo da pregação era revelar Cristo. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas Escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré. Olha aí, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Dizendo isso, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo, Cristo Jesus. Ou seja, mais importante do que tudo que você possa encontrar na Bíblia é Cristo Jesus. É mais importante que os profetas, que as profetisas, que as profecias, que os milagres, que as curas, que os eventos, Cristo Jesus, porque tudo aponta para o Senhor e Salvador de nossas almas, né? Ou seja, Cristo fora da Bíblia, a Bíblia se torna um livro de histórias, simplesmente. Mas quando você põe Cristo ali, automaticamente se torna a realidade que nós vivemos no dia de hoje, amém? Número 2 do tópico 3 diz assim: deve ser bíblico. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou um modismo. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação na maioria das vezes não é. Na verdade, são mensagens de alta ajuda, olha, como já começou, com um verniz de pregação. Esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Contudo, não são pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico.
Continuando aí, ó. A ênfase está na performance, forma ou modo de se exibir a temática a ser abordada. O objetivo quase sempre é financeiro. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidos. Essa modalidade de pregação põe em si o verdadeiro evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmo. Ou seja, resumindo, o autor que está falando na era dos coaches, né? Tem nada a ver, irmão. Você tem nada contra você gostar de alguém que fala, né? Que tem uma palavra de autoajuda, uma palavra que te motiva a empreendedorismo. Eu também sou empreendedor, eu sou formado em design gráfico, eu trabalho em toda a área gráfica. Mas uma coisa é autoajuda, uma coisa é empreendedor, outra coisa é a palavra de Deus. As pessoas estão querendo mesclar. Gente, uma coisa, outra coisa. Pode ser usada trechos bíblicos? Pode. Mas isso não quer dizer que é uma pregação. Não podemos validar como algo que é espiritual. Não é. O espiritual vai falar de passagem, de termos, de formas, de fundamentos onde Cristo é o Senhor. Então nós temos que saber diferenciar. Locais onde você vai que não tem pregação. É grito, é pula, é roda, é isso, é aquilo, é mistério, mas a revelação da palavra não tem. Então é muito perigoso isso. Nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, porque senão a gente acaba se adaptando. Nós somos seres adaptáveis. Se você ficar muito no local onde só tem muito palavra, louvor, você vai se adaptar. Então nós temos que entender essa dinâmica da nossa vida como ser humano. Nós temos que ter esse balanço, como Salomão falou, né? Não seja demasiadamente nada, tenha um ponto de equilíbrio, para que tudo saia bem como o Senhor assim quer em nossas vidas, amém? A conclusão diz assim, irmãos: após a exposição desta lição, constamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra, Bíblia. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Irmãos, concluindo aqui, pregue o evangelho em tempo e fora do tempo. Pregue com seus lábios, pregue com a sua forma de ser, pregue com seu carisma, pregue com sua ajuda, pregue com tudo. O importante é você pregar o evangelho de Cristo Jesus. E tenha certeza que o reino de Deus, ele está mais perto de você do que você imagina. Irmãos, Jesus está voltando. A qualquer momento as coisas vão acontecer. Daqui a pouco o anticristo vai se revelar. E aí daqueles que ficarem aí por causa de uma noite de prazer, por causa de momentos que não glorificavam no nome do Senhor. Que nós possamos orar e pedir a Deus que Ele nos dê a graça de estar com Ele. Que nós podemos pedir a Deus misericórdia por nossas vidas, para que cada dia mais nós possamos estar na Sua presença em humildade e fazendo a vontade dEle. Quero orar por sua vida nesse momento. Quero entregar sua casa, toda a sua parentela em suas mãos. Quero entregar a igreja do Senhor para que nós venhamos a ter mais cultos bíblicos, né? Palavras, ensino, discipulado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai, a Ti, Senhor, pedimos encarecidamente, Senhor, que o Senhor venha fazer parte cada vez mais da nossa vida, que a Sua palavra, a Sua pregação, Senhor, do Seu Evangelho, seja cada dia vez mais nas igrejas, Senhor. Muda a nossa mentalidade, Senhor. Faça com que nós venhamos, Pai, de fato, Senhor, pregar a Tua palavra, genuína e eficaz. Que o principal papel do culto seja ensinar aqueles que não têm o entendimento da palavra a se aproximarem de Ti, Senhor. Dá-nos entendimentos através do Seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Meus amados, quero Te agradecer por ter ficado até agora ouvindo essa breve explanação da lição de domingo, né? Que Deus possa te abençoar, que você possa curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal, para que nós possamos edificar nossas vidas e daqueles que possam estar assistindo. Que Deus te abençoe. Eu quero te abençoar, você e toda a sua família, em nome de Jesus.